Bom dia. Então, hoje nós finalmente chegamos ao último grupo que a gente aborda nessa sessão, o do sinapsida, ou os mamíferos, como a gente conhece melhor. E eu estou usando para essa capa uma ilustração de um trabalho do Lu, um paleontólogo chinês, que mostra, na verdade, quer reforçar como a diversidade de mamíferos atual, moderna, né, tem uma contrapartida bastante interessante e importante dentre os mamíferos fósseis da época do Jurássico. Se a gente lembrar, a época do Jurássico é a época dos dinossauros, e, na verdade, o que o Lu está querendo reforçar, e eu também usando essa ilustração, é que, na verdade, ainda enquanto os dinossauros ocupavam o nosso planeta, os mamíferos já tinham uma diversidade bastante grande de formas e modos de vida e dietas, enfim, que tem uma contrapartida atual bastante grande. E isso é interessante porque, na verdade, muitos pesquisadores inicialmente pensavam que a grande diversificação dos mamíferos foi após o desaparecimento dos dinossauros, né, quando aquele meteoro caiu ali na região do México, né, atualmente México. Então, na verdade, não, né? Na verdade, já existia uma grande diversificação de mamíferos, né? E claro, depois dos dinossauros desaparecerem, eles provavelmente tiveram uma vida melhor e mais tranquila. Tudo bem? Então, voltando à nossa árvore, né, que a gente está tratando, a gente finalmente entra no Synapsida, que equivale ao grupo mamíferos completamente, né? Então, temos os diferentes grupos, a gente já tinha comentado um pouco, né, sobre a importância da tectônica de placas, né, na explicação da origem, das diferentes regiões de origem dos diferentes grupos, né, de mamíferos, né, e essa árvore filogenética ela reforça e já incorpora essa diversificação. Então, quando a gente fala em sinapsida ou mamíferos, a gente lembra de várias características que eles compartilham. Então, se essa nossa aula fosse presencial, não virtual, agora eu perguntaria a vocês: então, quais são as características que os mamíferos compartilham, né? Alguns caracteres, inclusive, que os definem, né? O que vocês acham? Bom, como eu não vou poder ter a resposta de vocês, eu mesmo respondo. Então, uma característica super importante é a capacidade de controle de temperatura interna, né? A endotermia, né? Que a gente já observou em aves e ela aparece também em mamíferos. E no caso dos mamíferos, ela é ajudada por essa camada de pelos. Nessa camada de pelos de diferentes tamanhos, elas aprisionam uma camada de ar, né, que vai então ter um papel super importante de insulação, reduzindo as nossas trocas de calor com o meio ambiente. Tudo bem? Outra característica bastante importante é a posse de glândulas mamárias, que nas fêmeas, então, vai alimentar os filhotes durante esse desenvolvimento inicial. Isso não só facilita a vida da fêmea de não ter que procurar comida para alimentar os filhotes, mas principalmente porque os filhotes ainda não nascem com desenvolvimento de tubo digestivo suficiente, né? No nosso caso dos humanos, a gente tem essa recomendação de amamentar os bebês até pelo menos 6 meses, como uma forma de permitir que esse tubo digestivo se complete adequadamente para receber uma alimentação então diferente. Tudo bem? E, com poucas exceções, a capacidade de dar à luz jovens vivos.
A gente sabe que vários outros vertebrados, a essas alturas dos acontecimentos, né, que a gente já, no final dessa fase, a gente já viu que, né, existem vários outros vertebrados que têm capacidade de dar à luz jovens vivos, né, e como nós, né? E as poucas exceções são por conta daqueles que botam ovos. Tudo bem? Bom, então, essa ilustração ainda dos tempos em que a gente chamava de classe, né? Vocês sabem, com a árvore filogenética, hoje em dia a gente fala em clados, a gente não fala mais em classes e ordens, mas, de qualquer forma, ainda é conveniente a gente fazer essa relação. Então, da classe mamália, a gente pode, nessa figura, ver uma grande quantidade de modos de vida e tamanhos e tudo. Então, eu acho uma figura bastante adequada, embora antiga, para chamar atenção para algumas questões dos mamíferos. Então, primeiro, aqueles que botam os ovos, né, que eu comentei, então as exceções, né, os monotremados, que são ornitorrinco, equidna, enfim, algumas poucas espécies lá da região da Oceania. Depois a gente tem os marsupiais, e os marsupiais, como vocês sabem, têm uma gestação muito curta, né? E os filhotes, por assim dizer, são expulsos do útero prematuramente. Isso é indicado como uma questão imunológica que os placentados verdadeiros conseguiram resolver, né? A gente volta a falar sobre isso em reprodução. E os placentados verdadeiros, ou eutéria, né, que têm um amplo desenvolvimento intrauterino dos filhotes. Tudo bem? Então, um outro aspecto que eu acho interessante nessa ilustração é chamar a atenção para, por exemplo, a variedade de tamanhos, né? Então, como vocês podem ver, desde um mussaranho de 2,5 gramas, é um animal super pequeno, até um elefante de 4 toneladas, né? Sem mencionar as baleias, que atingem tamanhos ainda maiores, pesos ainda maiores, né? Tem uma variedade de modos de vida, né? Então, tanto animais são completamente aquáticos, como um peixe-voe, até um animal semi-aquático, como a foca, né? Até os terrestres, né? Leão, babuíno, zebra, enfim. Fossoriais, né? Fossoriais como tatu-galinha, né? E até voadores. Voadores aqui, tem os voadores verdadeiros, como os morcegos, mas também a gente poderia lembrar alguns planadores, algumas poucas espécies, mas ainda assim. Então, mostrando essa amplitude de formas de vida e ocupação, né, de ambientes. Uma outra questão também interessante é sobre os hábitos, né? Então, a gente vai ter tanto primatas com hábitos diurnos, como carnívoros, às vezes com um modo de vida, um hábito predominantemente ou tipicamente crepuscular, né, até outros de padrão noturno, né, que é a maioria, na verdade, dos mamíferos. Bom, então, os mamíferos no mundo estão mais de 5.400 espécies. A gente já perdeu a capacidade de manter o número de espécies direitinho, né? Mas, enfim, vocês teriam uma ordem de grandeza, tá de bom tamanho. E o que eu acho interessante aqui chamar a atenção é a predominância, né, em termos de número de espécies, de roedores, né? Veja que roedores é mais do que 1/3, né, das espécies de mamíferos no mundo. E os morcegos ficam um pouco atrás, né, com 22%. Então, veja, basicamente, 2/3, né, das espécies de mamíferos no mundo são pequenos roedores e morcegos. E depois se seguem, né, os Eulipotifla, que são mussaranhos,
né? E aí eles continuam, o número de espécies continua aumentando. Então aqui a gente tem os mussaranhos, né, que eu comentei sobre os Eulipotifla, e aqui para a gente se localizar em termos da nomenclatura que se dá aos marsupiais australianos, então Diprotodontia, e aos marsupiais americanos, que são os de Delphimorphia. Tudo bem? Então, prestem atenção nas cores, né? E agora a gente vai ver como que fica a nossa pizza, né, dos mamíferos do Brasil. Veja. Então, a gente tem aqui, eu acho que essas alturas a gente já tem, pela atualização, por essa publicação desse ano, né, da Academia Brasileira de Ciências, né, a gente já tem um novo número, né, quase 100 espécies a mais, em relação à lista anterior. E veja que, novamente, né, os roedores são 1/3 dos animais, ou pouco mais de 1/3, né? E os morcegos têm também uma grande porcentagem. O que a gente pode ver aqui em relação ao slide passado é a quantidade de vermelho, não é mesmo? Vermelho, né? E quem são esses do vermelho? Os primatas, que no caso do Brasil chegam a 15% da fauna de mamíferos, do número de espécies de mamíferos que ocorrem aqui. Então, é interessante chamar a atenção não só que o Brasil é o país que maior número de espécies de mamíferos no mundo, mas também é o país que tem o maior número de espécies de primatas no mundo. Então, a gente tem uma grande responsabilidade em relação à conservação, né, dos mamíferos em geral e dos primatas em particular. Aqui a gente pode ver algumas publicações que vocês podem baixar, os PDFs, né? Até pouco tempo, essa lista anotada de 2012 era grande referência, né? E como eu disse, esse ano a Academia Brasileira de Ciências fez essa publicação, né, com uma lista atualizada. E para quem se interessa também em ver algumas espécies que foram descritas, mas que não são tão aceitas, ou vice-versa, né, essa publicação também discute um pouco. Foi descoberto esse bicho assim, 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 de 2015, mas do ponto de vista genético isso não está bem arrumado, então a gente não está considerando aqui, enfim. Tem uma discussão bastante interessante para quem se interessa por essa parte. Tudo bem? Bom, né, esse é da lista anotada anterior, mas para mostrar para vocês, por exemplo, a importância dos viajantes, né? Veja, essa parte de 1810, depois da chegada da família imperial, né, a família portuguesa, né, imperial, para o Rio de Janeiro, e o casamento com a princesa do Dom Pedro I com a princesa Leopoldina. Então vieram várias expedições estrangeiras, né, teve a abertura dos portos. Então isso teve um impacto bastante expressivo na descrição de espécies, né? Mas veja que mesmo assim, né, cada década ainda tem uma quantidade de espécies razoável sendo descrita, né, até hoje, né, isso vai só até 2010, mas enfim, né, a gente sabe que continua, né, numa grande quantidade de descrição de espécies novas, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessas descrições mais recentes, tanto de um bicho grande como a anta, como o ouriço cacheiro, e as espécies de primatas, né, que continuam sendo descritas. O pessoal simplesmente vai para cada interflúvio, como eu comentei na aula de História e Geografia, e acha uma nova espécie, né, tanto de sauá quanto de sagui, né? E, por exemplo, desses tamanduás, né, que é esse tamanduazinho super pequeno, arborícola, né, em 2017 descreveram 6 espécies.
Nem todas ocorrem aqui no Brasil, mas todas são amazônicas, né? Então, tendo uma grande quantidade de espécies. E a maior parte dessas espécies são endêmicas, e por isso que, na verdade, a ida a determinados locais para fazer coletas é tão importante, né? Porque eles vão ter distribuição relativamente restrita. Né? Então, esses ainda até 2012, quer dizer, eu juntei aqui algumas fotos de descrições mais recentes para dar uma ideia de que, né, continua nesse processo de descoberta de novas espécies. E a distribuição pelos biomas, né, como vocês veem, né, uma grande quantidade de espécies na Amazônia, né? E essa parte em preto mostra as espécies que são exclusivas do bioma. Então, mostrando a quantidade de espécies que é exclusiva do bioma amazônico, né? E a importância, sempre lembrando aquela questão dos interflúvios, né? E com o papel importante deles na diversificação das espécies. Veja que no caso do Cerrado tem uma quantidade de espécies exclusivas bem menor, né? E no Pantanal menor ainda, né? Mas enfim, nem por isso, né? Com esse problema todo de queima, a gente deve estar perdendo muita coisa que a gente nem conhece. Bom, então aqui também mostrando um pouco quais são os grupos que têm maior riqueza por bioma, né? Morcegos e primatas na Amazônia, né, carnívoros no Cerrado, embora a nossa fauna de carnívoros seja relativamente pobre, quer dizer, relativamente pobre quando a gente compara com a África, né? A África tem uma grande quantidade de herbívoros e, obviamente, uma enorme quantidade de carnívoros também, né? E no caso da Mata Atlântica, o grupo mais especioso seria um dos roedores. Aqui, por exemplo, uma região onde, né, foi descrita a espécie de sauá de 2018. E a de 2019 é também por ali, né, um pouco mais a oeste. Bom, então, aqui eu gostaria então de lembrar vocês, né, que a gente já comentou sobre essa diversificação ligada à tectônica de placas, né? O que daria a Afrotéria, o Xenarthra, a Afrotéria de origem africana, Xenarthra de origem sul-americana, Laurasiatéria seria tanto europeia como asiática, e o Achontoglires são dos grupos da América do Norte. Tá? E eu coloquei essas bolinhas só para lembrar a questão das cores, né, dessa diversificação. Aqui a gente também pode ver essa ilustração eu mostrei naquela primeira aula, né? E ao mesmo tempo aqui vocês podem ver com calma, né? Os primatas, Scandentia, Rodentia, né? Os roedores, os lagomorfa, né? Carnívora, né? Os quirópteros, enfim, Eulipotifla são os pequenos mussaranhos, né? Enfim, e aí a ideia é que vocês conseguem mais ou menos se orientar para esses diferentes grupos. Então, em relação aos grupos originais da América do Sul, a gente tem o nome Xenarthra, né, ligado a são os tamanduás, tatus e as preguiças, e elas têm esse nome por conta dessa articulação com xenartria, né, entre as vértebras, algumas das vértebras da coluna vertebral. Então, aqui a gente tem, né, um trecho da coluna vertebral comparando de um tatu com de um coelho, né, mostrando essa articulação extra, né, que vai, né, ocorrer dentro desse grupo, né? E essa articulação a gente não sabe assim um papel propriamente, mas ela sugere-se que ela seja relacionada à capacidade de manobra dentro dos tatus dentro de um túnel, né, que vai ter o diâmetro praticamente do seu corpo. Então ele não pode dar meia volta, ele vai ter que mergulhar por entre as pernas, né,
e sair por baixo da cauda, né, fazendo uma cambalhota e aí conseguindo se mudar de direção dentro do seu túnel. Tudo bem? Bom, e aqui, se vocês continuaram lendo os diferentes grupos, vocês certamente encontraram esse Cetartiodactyla. Que é isso? Então, é um agrupamento que vai juntar os cetáceos. Quem são os cetáceos? Né? Baleias e golfinhos, com os Artiodactyla. Quem são os Artiodactyla? Os veados, boi, cabra, né? Todos esses animais que têm dedos pares, né? Os pés fendidos, como diria o Velho Testamento. E como que ocorreu essa junção, né, de cetácea, baleia com vaca, tudo na mesma ordem? Pois é, então, na descoberta desses fósseis, aqui são todos fósseis, exceto a balena é uma baleia atual, né? Dorodon, ambulocetus, paquicetus e diacodexis são todos fósseis, né? E essa descoberta desses fósseis com pernas, e o mais importante, né? Isso deu o nome do artigo, né? De Caminhando com as Baleias, né? O que é uma coisa interessante, né? Pensar que as baleias hoje em dia nem têm pernas, quanto mais caminhar, né? Mas, na verdade, esses ancestrais têm várias características que eles compartilham, por exemplo, na cabeça com as baleias, e, ao mesmo tempo, eles têm nessa região do calcanhar, né? Nessa região do calcanhar, esse osso, talos, astragalo, nós também temos astragalo. Agora, o nosso astragalo não tem polia dupla, né? E que é o que define os Artiodactyla. Então, a definição de Artiodactyla é pela polia dupla que eles têm no calcanhar, né, das membros posteriores. Tudo bem? E aqui a gente pode ver nesse canto direito, né, a polia dupla do porco doméstico. Essa polia dupla é bastante importante porque por ela passam tendões que vão dar muita economia no deslocamento, né? Uma economia elástica na corrida, né? Que a gente pode observar em vários... a vaca não tanto, né? Ninguém sai correndo, mas, por exemplo, nas gazelas a gente vê que elas correm bastante, né? E essa polia dupla tem um papel bastante importante na economia de deslocamento. Então, o Cetartiodactyla, na verdade, né, virou o grupo por conta, né, desses ancestrais das baleias terem essa talos ou astragalo com polia dupla, né? Então, desde então, 2001, né, o grupo então se chama Cetartiodactyla. Tudo bem? Bom, mas aqui a gente pode ver também do artigo do Lu quantas linhagens e quantos fósseis, espécies de fósseis a gente já perdeu, né? Aqui a gente teria basicamente as linhagens atuais, o que sobrou, né? Somos nós, os marsupiais e os monotremados, e veja, né, aquela quantidade de fósseis. E aqui, no caso, nessa pequena figura à esquerda, vocês podem ver a espessura, né, que vai estar relacionada ao número de espécies de fósseis encontrados, né, para cada época, né, para cada grupo. Então, sobrou o que a gente tem hoje, relativamente pouco, né? Quer dizer, muita coisa foi extinta no meio do caminho. Aqui a gente tem alguns dos exemplos do que foi extinto, pelo menos da nossa região, né?
que é bastante interessante, né? Aqui a gente tinha uma reconstituição, né, de mastodonte daqui da nossa região, né? Isso era do Museu Nacional, que queimou 2 anos atrás, infelizmente. Bom, mas e aí, o que a gente tem tido de novidades nesses últimos anos, né? É interessante porque desde que a China, né, se abriu ao mundo, a pesquisa paleontológica, né, também se desenvolveu bastante, e aqui a gente pode ver esse de camiseta vermelha, é o Lu, que eu comentei, né, do artigo de capa. E é interessante porque, então, eles encontraram, por exemplo, em 2002, esse elo perdido, por assim dizer, dos mamíferos, que só nessa descoberta um animal super pequeno recuou para 125 milhões de anos a existência de placenta em mamíferos. Foi o fóssil do mais antigo placentário, né, até 2002. E, basicamente, no mesmo local, né, eles, com uma idade semelhante, né, eles também encontraram o marsupial mais antigo, né, ambos na China. Então, foi um recuo bastante grande e que durou relativamente pouco, porque em 2011, o Lu, novamente, né, descobriu o Juramaia sinensis, né? Jura no sentido de ser do Jurássico, veja, a época dos dinossauros, Maia, né, como mãe, e sinensis porque é da China, né? Também é um animal relativamente pequeno, né? Mas assim de uma importância grande, não só porque ele recuou a origem dos placentados, mas também, né, aqui a gente pode ver, né, o que seria o desdobramento em termos da dentição dos marsupiais, né? Aqui o que seria o desdobramento da dentição do que seriam os placentados, né? O Juramaia aqui na base, né? A gente, né? Né? E, mas especialmente pelo fato de que a datação foi de 160 milhões de anos. Lembra que as descobertas anteriores é de 125, quer dizer, ele já deu uma recuada de 35 milhões de anos. E o mais importante é que, na verdade, é o que seria previsto pelos relógios moleculares. Então, a gente não espera encontrar vestígios de placentados mais antigos do que isso, né? Na verdade, porque agora meio que bateu com o relógio e com isso deve ser esse, né? Aqui a gente também pode ver o gambá, né? E vejam o tipo de dente. A gente vai falar sobre esse tipo de dente já já. Novamente, né? Eu mencionei isso quando eu apresentei a árvore filogenética, né? Como é que chama esses dentes? Hein? Como? Tribosfênicos. E aí, assim, o nome é o de menos. O mais interessante é a questão do que eles fazem, né? A ideia de que eles têm uma parte que corta, né, com essas bordas afiadas, e uma parte que mói, com essa baciazinha, né? E tudo no mesmo dente. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá. Então, até aqui a gente está, né, tranquilo, né, só relembrando, prototérias são aqueles que botam ovos, metatérias são os marsupiais, né? Afrotérias são os de origem africana, Laurasiatéria, Europa e Ásia, e Euarchontoglires, América do Norte, e Xenartra, os nossos da América do Sul, né? Inclusive chamando atenção para o tamanduá bandeira. Nossa, belo tamanduá bandeira. Aqui é um outro artigo que eu acho importante mencionar para vocês, né? Que é esse artigo de Meredith, de 2011,
E é interessante também porque, como tem as ilustrações dos diferentes, se vocês ficam com dúvida sobre o que são esses grupos, esse aqui ajuda. Agora, vocês têm que tomar cuidado porque a coloração aqui, né, por exemplo, o verde a gente estava usando, o outro artigo usa para Xenartra, aqui ele está usando para Afrotéria, e assim vai. Então, a gente tem que tomar cuidado que a coloração dos clados que foi utilizada aqui é diferente. Bom, então só lembrando aquela questão, né, sobre a importância da tectônica de placas e a deriva continental na origem, né, dos diferentes grupos de mamíferos, né? Então, né, mostrando que aparece naquela chave, né, naquele cladograma, né, da separação dos Boreopteria e Atlantogenata, né, e mostrando, né, os grupos de origem dos diferentes continentes. E aqui, o artigo de Meredith também chama atenção para aquilo que o Lu já tinha falado em 2007, né? Que é esse slide de 2011, mostrando, né, que dessa diversificação de Laurasiatheria, o Achontoglires, Afrotéria, né, já antes da extinção dos dinossauros, que está aqui marcada, tá? Então, reforçando essa questão da capa que eu comentei com vocês. Tudo bem? Bom, então, vamos comentar um pouco sobre as inovações anatômicas, né, dos marsupiais, dos mamíferos, de uma forma geral. Então, começando, inclusive, pelos precursores dos nossos mamíferos atuais. Como que a gente chegou à forma que a gente tem hoje. Tá? Então, essa figura bastante interessante do Feldhammer, né? E se vocês tiverem tempo, depois dá uma olhadinha, né? Porque aí está mostrando desde a origem dos diferentes tipos de dentes, os terapsida, os sinodontes, até chegar nos mamália, né, os mamíferos propriamente dito, prototéria, os que botam ovos, né, e aí vai até chegar a nós, eutéria. Tá? Então, é bastante interessante, porque ele relaciona os diferentes precursores dos mamíferos, né, mostrando alguns aspectos de crânio também, mas também falando sobre várias das vantagens ou inovações, né, que surgiram ao longo da evolução dos mamíferos. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada, né? Quer dizer, uma coisa que a gente comentou no início da aula, né, sobre, quer dizer, sinapsida, são os mamíferos atuais viventes, mas existem vários que desapareceram no meio do caminho, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses que desapareceram, tá? Então, a gente poderia falar em o que pelicossauros, vejam que está entre aspas, né? Porque não é um clado separado, né? Terapsida, né? Que seria um outro clado, né? Que vai depois sinodôntia até chegar aqui aos mamaliaformes e mamália, tá? Então, dos terapsida e sinodontes, o pessoal normalmente, até os mamaliaformes, o pessoal também chama isso de répteis mamaliaformes, também entre aspas. Tudo bem? Esse aqui que eu coloquei aqui no canto é uma descoberta desse ano em solo brasileiro, lá no Rio Grande do Sul, de um eusinodonte probygonata, né? Um animal pequenininho, assim, de uns 30 centímetros. Tá? A gente volta a falar sobre ele ao longo da aula.
Bom, então vamos começar com os pelicossauros. Os pelicossauros são essas maravilhas aqui, né? Eles ocorreram do final do Permiano até o início do Cretáceo, principalmente ao norte da Pangeia, o que seria a Laurásia, hoje em dia. Carnívoros e herbívoros generalizados, os dentes, a dentição ainda é homodonte, ou seja, os dentes não são diferenciados, são animais bastante grandes, tem de 100, 200 até meia tonelada, tem uma pele glandular, ou seja, não tem mais a beta-queratina rígida dos répteis. E algumas das espécies possuíam essa crília dorsal, mas não é todo mundo. E o grupo é parafilético, e por isso que a gente apresenta eles entre aspas. Então, esses seriam os pelicossauros. Aí, entrando nos mamaliaformes, né, começando pelos terapsida. No caso dos terapsidas, começa a diferenciação dos dentes, ou seja, tendo dentes com funções, com formas diferentes e funções diferentes também, né, como nós. Né? Então, tipos de dentes incisivos, caninos, pós-caninos, como os molares e premolares. Então, eles vão ter dietas mais especializadas. Né? Isso vem junto um pouco com essa dentição diferenciada. Tem espécies herbívoras, mas também tem espécies carnívoras. Há um indicativo de aumento das taxas metabólicas, né, e pelo surgimento dos pelos. Tá? Então, a ideia de que tem pelos, então, possivelmente, né, teria maior taxa metabólica. E tem uma distribuição mais ampla que os pelicossauros. Aqui, como um exemplo de espécie, um gênero Lichenopsis. Dentro dos terapsida, né, já existiam, o pessoal já tinha começado a identificar terapsidas ainda já no século XIX. Né? Então, tem essa descrição do Owen, né, de Dicynodon lacerticeps, seria um crânio, né? E dentre dos dicinodontes tem até gigantes herbívoros de até 8 toneladas, que eram contemporâneos dos dinossauros. É interessante, veja aqui que a gente comentou da heterodontia, veja esse enorme canino, né? E, ao mesmo tempo, a questão da grande abertura temporal dos sinapsidas. Nesse caso, ainda não somada à abertura dos olhos. Aqui dentro de terapsidas, para colocar um exemplo daqui do Brasil, né, da região ali de Porto Alegre, esse Tiara judens excêntricos. Né, e veja que ele mostra essa diferenciação dos dentes também. Né? Então, foram alguns ossos que foram recuperados. Bom, e aí a gente entra no grupo de Dicynodontia, que significa dentes de cão, né? A qual essa nova descoberta de 2020, 2020 aparece, né? Esse Eucynodonte Probinognathia daqui do Brasil. Apareceu esses dias, acho que mês passado saiu a publicação. Bom, então, os Cynodontia, né, são do final do Permiano, início do Triássico. Essa espécie que foi descoberta parece que é mais para o final do Triássico, da nossa região. Eles perderam as costelas lombares, né, e isso pode estar relacionado com a presença de diafragma e taxas mais altas de respiração. Porque nós temos costelas torácicas, mas nós não temos costelas lombares. Né? E os grupos basais, né, ou mais antigos desses fósseis, todos têm costelas lombares também. Mas a gente vê uma ilustração dessas mudanças já já. Então,
Dentro dos sinodontes, olfato, visão, audição e tato pareciam reduzidos, coordenação motora não muito grande, pouco refinada, e eles aparecem com pequeno tamanho corpóreo. Então, aqui ele está comentando até que o Triássico Médio não tinham animais maiores do que um coelho. Né? Esse que foi descoberto recentemente tem 30 centímetros, ou seja, tá? É um pouco depois, é Triássico Superior, né? Mas se encaixa nesse padrão de tamanho reduzido. Bom, o que o pessoal chama atenção, né, é a questão do pálato secundário, que vai se ampliando, né, no caso, ao longo, né, a gente teria desde um pelicossauro, veja que as coanas são bem perto do começo do focinho, né? E que no caso, então, dos sinodontes, elas já são bem mais posteriores, né? E aqui, então, tem esse maxilar e palatino que vão formar, né, o pálato secundário, né? Que vão separar a parte respiratória da parte alimentar, né? Alguma coisa também interessante é que os pelicossauros, como os Archosaura, né, da aula que o professor Wesley deu, tem um côndilo occipital, enquanto que já nos sinodontes e depois nos mamíferos a gente tem 2 côndilos occipitais. Tudo bem? Bom, a vantagem aqui relacionada ao pálato secundário, né, é a questão da separação entre respiração e alimentação, né, de forma que com a boca cheia a gente consegue respirar. Tudo bem? A questão dos 2 côndilos é interessante, porque, como vantagem, vai ter a questão da melhor sustentação da cabeça. Né? Como você sabe, em vários dos mamíferos, né, os quadrúpedes, a cabeça tem um peso relativamente grande, né? E com esse tipo de articulação, então, vai proteger, né, essa articulação, né? Os 2 côndilos acabam protegendo essa articulação entre a cabeça e a coluna vertebral. Né? Então, dá uma proteção em relação à sustentação da cabeça. Por outro lado, tem uma desvantagem. Como a gente sabe, um côndilo, uma bola, ela tem você tem toda uma amplitude, né, de movimento, né, da mesma forma que você tem com os braços, né? A articulação do húmero com a escápula é redonda, uma bola redonda, da mesma forma da cabeça do fêmur, né? Então, tem uma amplitude bastante grande de articulação. Então, a ideia de, quer dizer, ao ter 2 côndilos, isso vai acabar fazendo com que a articulação seja como uma fechadura de porta, uma dobradiça. Então, vai permitir apenas o movimento numa direção só, ida e volta. Tá? Então, ele vai dar maior precisão a essa articulação. Então, mas a gente sabe que a gente vira a cabeça para todos os lados, não é mesmo? Né? Não só a gente, mas vários mamíferos. Então, existe uma forma com que isso é realizado, que essa desvantagem é recuperada. Tudo bem? Então, aqui mostrando um pouco, né, o grau de diferenciação, né, desde um incipiente incompleto, pálato secundário, né, no caso dos terapsidas, né, até os sinodontes, né, e aí dos sinodontes até os mamíferos, e veja como vai ocorrendo essa ampliação gradativa, né? Essa figura eu acho bastante interessante. Né? Então, permite respirar e mastigar ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo dá uma proteção para uma mastigação de itens duros, né? Você precisa trabalhar mais nessa mastigação. Então, essa questão também o pessoal relaciona com a amamentação, né? Que isso
poderia ser uma pré-adaptação, quer dizer, a ideia de que essa ampliação do palato secundário permitiria uma amamentação, né, já no bebê, né, que é uma alimentação líquida, em que ele precisa respirar e mamar, e é um trabalho duro, né, de sugar, né? Então, isso poderia ser uma pré-adaptação, uma exaptação, como se diz, para a amamentação. Tudo bem? Bom, então aqui eu coloquei essa, né, descoberta, né, do Agudotherium gasseni, né, que foi ali pertinho de Porto Alegre, que nem o Tiara-Judens, né? E esse, então, um Eucinodonte probagnognatia, né? Um animal pequeno, na faixa de uns 30 centímetros. Enfim, tem aqui a, né, super saindo do forno agorinha. Então, para mostrar, né, a ocorrência de mamíferos, de animais, porque normalmente quando a gente fala em fósseis aqui do Brasil, são sempre aqueles crocodilomorfa, né? Um enorme jacaré, um enorme, e aí a gente acaba esquecendo, né, ou não falando que tem. São pequenos, mas enfim, são bastante interessantes e contam uma história muito boa da nossa região. Bom, então vamos dar uma olhada assim mais detalhada sobre essas modificações esqueléticas, né, na evolução dos mamíferos. Tá? Então a gente teria aqui um esqueleto de um terapsida e de um sinodonte. Então o que vocês podem ver logo de saída? Aquilo que eu comentei sobre a questão das costelas lombares. Veja, né, que o terapsida tem costelas lombares, né? E o sinodonte já não tem, né? Isso também está relacionado a uma distinção das vértebras lombares. Então, a gente comentou também a questão dos dois côndilos, que vão reduzir a movimentação, fazer com que a cabeça se movimente apenas como uma dobradiça de porta, né? E é interessante que, então, essa articulação vai ser dos dois côndilos com atlas, que vai formar essa dobradiça, né? Mas a gente tem uma outra vértebra a seguir, o axis, que vai permitir a mobilidade lateral e a rotação. Então, a gente realmente, né, consegue desfazer aquela desvantagem que oferece maior segurança na sustentação da cabeça. Tudo bem? Né? Então, aqui a gente pode ver algumas outras questões, né? Aspectos de formação de calcânio, alargamento de pelve, né? A distinção das vértebras lombares e a redução das costelas, o alargamento da escápula, né? A questão do axis e dos côndilos e alargamento do dentário também, né? Que vai, no final, no caso dos mamíferos, formar o único osso da mandíbula, né? Liberando, por assim dizer, os ossos complementares para a audição. Tudo bem? Aqui interessante, né, esse trabalho de 2018, né, ligado à parte de genética, mostrando um pouco a questão da diferenciação genética, mostrando o papel desses diferentes genes na questão da regionalização do corpo. Então, aqui, Mus musculus é um ratinho, nosso ratinho doméstico, né? E comparado com sinapsida mais basal, né? Então, mostrando, né, o papel da diferenciação dos diferentes ROCs, né? Aqui, nessa parte mais à direita, né, que vai permitir essa diferenciação lombar, né, especial em relação aos outros grupos, né, que seriam, então, mais homogêneos. Tudo bem? Bom, então, mamãe, papai, eu sou uma malhaforme, né? Então, surgimento dos mamalhaformes. Vamos lá. Né? Então, a gente agora vai estar aqui nesse cantinho, né?
A gente pode puxar isso, minha figura, mais para lá, para poder visualizar, né, que vai dar os mamália e os mamaliaformes. Bom, então, no caso dos mamaliaformes, então aparecem, né, aparecem as glândulas mamárias, nessa glândulas exócrinas, que na verdade são sebáceas modificadas e que vão, né, ser importantes para a amamentação, né? Então, sinalizam a lactação, né? E é interessante que o pessoal tem visto que glândulas mamárias primitivas incluem secreções de feromônios, né? E que seriam importantes para o reconhecimento da mãe. Então, a gente vê, às vezes, aqueles grupos enormes de os pinipédios, né, das focas numa praia, né, e como é que eles se reconhecem ali, sabe que quem é quem, né, parece todo mundo igual, mas mostrando, né, que essa questão dos cheiros e tal acabam permitindo, né, esse reconhecimento. Então, aqui dentro de mamaliaformes antigos, né, e a gente pode ver aqui, né, a grande quantidade de espécies que tem sido, né, até chegar aqui onde a gente vê, por exemplo, o Dásipus é o nosso tatu, né, o Orycteropus é o Aardvark, Procávia, Triquecos são os sirênios, o peixe-boi, Manes, né? Então veja esse desse cantinho aqui, né, são os nossos atuais, né, e todos os outros com uma adaga de extinção são os extintos. Claro que a gente pode ver aqui o Didelphis, o gambá, Monodelphis, né, também um marsupial aqui da nossa região. Tá? Então, aqui o surgimento dos mamaliaformes, e assim como a espécie, digamos, mais antiga, né, de surgimento mais antigo, esse Morganocodon, né, com um animal muito pequeno, né, de 10 centímetros. Veja que esse outro Acródion lui, né, ele é o tamanho de um dedo, né? Então, também ossatura muito delicada, né? E difícil, por assim dizer, também de ser encontrado, né? Precisa de uma fossilização muito delicada. Uma outra questão que a gente já comentou um pouco ao longo, né, desse semestre, é essa questão das janelas cranianas, né? Quando a gente estava falando sobre os répteis, a gente tinha os diapsida, né? E aqui a gente pode ver uma das aberturas temporais, né, dos répteis semelhante a mamíferos, sobrou essa abertura, e aqui mostrando então a capacidade de musculatura que essa abertura poderia ajudar a fixar e passar, né? E aqui mostrando no caso de um mamífero atual, né, em que a abertura, por assim dizer, temporal vai se juntar com a órbita, né, formando um grande espaço para a fixação da musculatura. Então, nesse sentido, mostrando a capacidade, né, o volume muscular, né, maior, que vai ser importante para a sustentação da mandíbula. Bom, e a gente, então, chega a essa questão da transição da mandíbula, que nos répteis ancestrais tinha uma grande quantidade de ossos, né, desde dentário, angular, supraangular, articular, né, e quadrado, né, que no caso dos répteis semelhantes a mamíferos, então, né, já vai, o dentário vai se ampliando, né, e já pegando um novo ponto de articulação da mandíbula, mas ainda dependendo, né, do angular, supraangular e articular. E já no caso dos mamíferos, então, o dentário assume toda a mandíbula, né, e nesse sentido a gente tem uma mandíbula com um osso único, e isso certamente dá bastante firmeza, né?
E aí é interessante a gente lembrar dos crânios das serpentes da aula anterior, né? Como elas eram super articuladas e delicadas, né? E a toda aquela cinese craniana super importante no caso tanto das aves como também das serpentes, né? E veja que no caso os mamíferos enveredaram, por assim dizer, para um outro caminho, um caminho de firmeza, né? E eles vão utilizar essa articulação e essa musculatura possante, não só para subjugar, capturar, subjugar, rasgar, né? E, enfim, vai aumentar a capacidade deles de predação. E, ao mesmo tempo, esses ossinhos liberados vão formar os ossículos do ouvido, né? Aqui mostrando estribo, bigorna e martelo, né? Que vão estar nas mesmas cores aqui, ó, né? O martelo, que era o articular, a bigorna, que era o quadrado, né? E o estribo aqui, que vão então fazer a ligação mecânica entre a membrana timpânica, né, no ouvido interno, e o estribo, né, que vai então através da movimentação da membrana timpânica, movimenta essa articulação desses três ossículos, que vai então se traduzir, né, para a audição. Né? Então, mandíbula única, não osso único dentário, super importante, né? E a vantagem, a firmeza que eu comentei. Aqui é interessante também comentar que, na verdade, a trompa de Eustáquio, que é esse canal que liga os nossos ouvidos à nossa garganta, é o antigo espiráculo. Lembra aquele espiráculo que ajudava as raias a ventilar suas brânquias? Pois é, está aqui, em nós, né? Então, quando você desce para Ubatuba, que tem aquela modificação de pressão, ou quando você sobe, né, que tem a modificação da pressão, que você sente aquele desconforto no tímpano, né, e você começa a engolir ou mastigar, enfim, né, essas artifícios para poder equilibrar a pressão, porque com isso você consegue equilibrar a pressão interna e externa do tímpano. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, e aí vocês viram que nessa ilustração a cóclea era super enroladinha. E vocês pensam, então os mamíferos já começaram com essa cóclea super enroladinha. Não, não, não. Aqui a gente tem esse fóssil, um fóssil também da região da China, né, que mostra que a cóclea dele, que está apontada aqui, não era espiralada. E o fato de não ser espiralada indica que a audição dele não era muito sensível a sons agudos. Ou seja, a nossa cóclea espiralada nos ajuda a ouvir sons agudos. Tudo bem? Bom, aqui tem uma outra questão que é interessante também. Esse artigo de Nature, de 2018, ele advoga que, na verdade, ao longo do desenvolvimento, da evolução, né, dos mamíferos, e ligada a essa liberação daqueles ossículos articulares para a formação do ouvido interno, houve uma miniaturização da mandíbula. Né? Então, na verdade, é isso que se trata, e para quem tiver interesse, então pode dar uma olhada nesse artigo. Bastante interessante. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Bom, a dentição de mamíferos, né, são dentes que não são substituídos, como os dos tubarões, né? A gente tem basicamente aquela dupla dentição, são dentes com raiz, bem enraizados, né, na nossa mandíbula,
de osso único dentário, né? Ó, tudo para dar firmeza, né? Firmeza, firmeza, né? A dentição tribosfênica, eu cheguei a comentar um pouquinho, né? Isso quando a gente falou sobre a árvore, né? Que eu peguei basicamente um trecho dessa figura que tem essa parte que vai aqui cortar, né? Quando esse dente na oclusão desliza, o dente superior desliza sobre o dente inferior, e tem essa baciazinha, né, que vai então moer, né? E se vocês voltarem lá nos dentes da Juramaia, ou mesmo dos mais antigos mamíferos placentados ou marsupiais, né, vocês vão ver que essa é a dentição, e dessa forma que a gente reconhece, né, de que isso são mamíferos. Tudo bem? Uma outra questão que aparece também nos mamíferos é a questão da heterodontia, né? Então, esses dentes especializados em cortar, como os incisivos, caninos que podem rasgar, ou mesmo molares que podem moer. E aqui no caso dos veados, a gente vê que o canino, na verdade, se transformou em um incisivo, né? Virou incisiviforme, tá? E, ao mesmo tempo, eles têm esse grande espaço aqui entre os incisivos e os pré-molares e molares, né, que vai permitir também essa movimentação da mandíbula, né, uma grande mobilidade da mandíbula para a mastigação. E o que é fórmula dentária? Fórmula dentária, então, vai ser formada pelo número de incisivos de uma hemimandíbula, ou seja, de um lado só, na dentição superior, sobre o número de incisivos na inferior, da mesma forma caninos, pré-molares e molares. Então, se você multiplicar esse número por 2, você teria um número total de dentes na boca de um mamífero. Né? Qual a vantagem? Então, a heterodontia é a especialização dos dentes, né, em relação às diferentes funções, né? E aqui eu acho interessante também chamar a atenção, já que a gente talvez não vai ter uma aula prática mostrando esse material, vai depender do que a gente consegue na internet, é que a parte superior do veado ele não tem dentes incisivos nem caninos, nem caniniformes, tá? Só na parte inferior. Tudo bem? Bom, então, se a gente pensar na fórmula dentária, a gente muitas vezes consegue separar famílias, com algumas exceções, né? Às vezes até gêneros, né? Então, é interessante quando a gente encontra, né, na natureza, normalmente os crânios são a parte mais resistente, né, à deterioração. Então, tanto no caso de fósseis como de animais recém-mortos, né, a gente consegue muitas vezes determinar a espécie do animal, muitas vezes apenas olhando para os dentes. Né? Então, esses todos são carnívoros. Tá? No caso dos roedores, também dá para separar pelos molares. Né? Os incisivos são aqueles incisivos de crescimento contínuo, eles só vão indicar que são um roedor. Né? Já no caso, para você separar as espécies, você teria que olhar os molares. E isso, às vezes, a gente consegue, por exemplo, em amostras de fezes de carnívora, né? Que a gente então encontra esses molares e, com a ajuda de um especialista, a gente consegue identificar. Bom, uma outra questão que a gente já comentou um pouco é a questão das membranas extraembrionárias nos mamíferos, né? E aqui lembrando, né, basicamente a gente comentando sobre a diferença, né, as diferenças mais importantes entre um marsupial e um placentado, né?
E aqui eu acho interessante, né, comentar a questão do imenso saco vitelínico dos marsupiais. Claro, na verdade, a parte da gestação vai depender quase que só desse saco vitelínico, né, no marsupial. E no caso do placentado, ele pode, por assim dizer, ter um saco vitelínico pequeno, porque, na verdade, a grande alimentação vai vir da troca, né, com o sangue, através da placenta, né, com o sangue da mãe. Né? Aqui lembram, né, a questão que eu comentei sobre a rejeição imunológica, que seria parcialmente responsável pela expulsão dos jovens embriões de marsupial, né, para eles irem para a bolsa, né, e continuarem se desenvolvendo por amamentação. Então, a ideia de que, basicamente, a grande invenção, no caso dos placentados, seria o córion com um trofoblasto, que ajudaria, né, a intermediar essa questão imunológica no caso dos placentados. Tudo bem? Bom, por outro lado, a gente sabe que tanto os marsupiais como placentados têm várias formas equivalentes, por assim dizer. Com a exploração de nichos bastante semelhantes, né? Então, aqui a gente tem uma comparação de formas de marsupiais australianos com placentados americanos, né? E aí você podem ver, lobo da Tasmânia, lobo, coelho, o bandicoot, orelha de lebre, né? E assim vai, né? Para os diferentes grupos. Tem um esquilo voador que existe na América do Norte, a gente não tem esquilos voadores aqui no Brasil, mas aí que teria um equivalente como um falanger voador, né? Ratos, os nossos ratos e ao mesmo tempo ratos marsupiais. Aqui é interessante, eu juntei para vocês terem uma ideia dos diferentes grupos, né? Não sei se vocês lembram que a gente comentou, né, quando a gente estava falando da pizza, a gente comentou sobre Dasyuromorphia e Diprotodontia, né, como sendo os grupos mais especiosos, mas existem também os Peramelemorphia, Nocturimorphia, como outros dois grupos que a gente não separou nas pizzas. Né? E aqui as ordens né, dos mamíferos norte-americanos. Bom, um aspecto importante de termorregulação que a gente comenta sobre a questão dos pelos e que os pelos, então, vão permitir ou conferir, né, um certo isolamento térmico. Mas veja que se os pelos todos tivessem o mesmo comprimento e conferissem o mesmo tipo de isolamento térmico, de repente um animal poderia se aquecer demais, né? Ou se aquecer de menos. Então é interessante a gente conferir que, na verdade, o comprimento do pelo, né, a espessura da pelagem, não é uniforme nos mamíferos. Né? E aqui a gente tem essa lhama para ilustrar essa questão. Uma outra questão é que, embora a gente diz, nós somos homeotermos, né? Mas, na verdade, ao longo da nossa superfície, a distribuição da temperatura não é exatamente igual. Né? Então, nesse sentido, é por isso que quando a gente quer medir a nossa temperatura verdadeira, a gente mede embaixo do braço ou dentro da boca. Né? Então, isso dependendo do tipo de termômetro que a gente tem. Claro, hoje em dia, em tempos de Covid, eles estão medindo aqui na testa, né? É razoável, né? Tem que dar uma... Quer dizer, eu imagino que, por exemplo, no inverno, a nossa testa vai ficar mais fria e vai ter mais problemas nesse sentido. Mas um outro aspecto que é bastante interessante e importante... Opa!
é a questão dessa pró-refrigeração cerebral, né? É que, na verdade, a gente tem, como a gente, por exemplo, aqui com o exemplo de uma gazela, né? Que tem um papel bastante importante de que o ar que a gente inspira, ele vai passar perto, né, dessa junção de sangue arterial que vai para o cérebro. Então, quando a gente, por exemplo, está fazendo um exercício muito forte, correndo, né, a gente, então, respira muito, entra esse ar fresco, que vai, então, refrigerar o sangue que vai para o cérebro. Tá? Então, isso é bastante importante, ao mesmo tempo em que esquenta o ar, por assim dizer, que vai aos pulmões. Tá? Isso é uma coisa bastante importante no caso de um grande exercício, por exemplo, uma gazela fugindo, né, de um guepardo, né, ela teria um aquecimento do corpo por conta da energia despendida da musculatura e teria um aquecimento excessivo, né, que poderia, então, aquecer demais o cérebro e que não teria condições de bom funcionamento, né? Então, a questão da contracorrente, a gente já comentou no caso da contracorrente ligada às brânquias, né? Enfim, outras contracorrentes, então isso não é mais novidade, eu acho que eu não preciso comentar aqui. A questão das superfícies de troca de calor, né? A gente, acho que foi numa das aulas práticas, eu comentei sobre a questão, quando o pessoal estava falando sobre inércia térmica, né? Das grandes tartarugas, eu comentei sobre os elefantes, né? Que tem uma inércia térmica enorme, né? E aí a importância das orelhas muito vascularizadas, que podem ser, então, abanadas, né? Como a gente fala brincando, né? Orelhas de abano, né? Que vão permitir uma grande dissipação de calor, já que, em relação à superfície, ao volume, ele teria uma proporção de superfície muito baixa para conseguir perder o calor que ele necessitaria em dias muito quentes, né? E isso é mais sutil aqui nesse exemplo com essas raposas, né? Então, a gente tem a raposa do Ártico, obviamente que ela vive em ares gelados, ela tem a raposa vermelha, com orelhas um pouquinho maiores que a raposa que ocorre na Europa, né? E nos Estados Unidos de uma forma mais geral, e a gente tem a raposa kit. E onde será que mora essa raposa kit? Vocês têm uma noção? Com esse tamanho de orelhas, deve ser um lugar meio quentinho, né? Quentinho, talvez demais. Sim, ela ocorre nos desertos da região da Califórnia, Arizona, por ali, tá? Então, vejam, né, como isso tem uma boa relação, né? Bom, e o nosso lobo-guará? Até que ele é bem orelhudo. Será que o calor do cerrado é assim tão grande? Né? Bom, a gente tem que pensar que as orelhas não servem só para isso, né? Elas também são boas parabólicas para a percepção de som, né? E no caso do lobo-guará, para perceber sons dos ratinhos e tal, né? Esse é um aspecto bastante importante, tá? Então, não é só para perda de calor, mas também não é só para a questão de audição. Tudo bem? Bom, outro aspecto interessante, quer dizer, eu comentei sobre a questão dos dentes e na parte de dieta, né, e fezes, que a gente consegue em ecologia alimentar saber o que foi comido pelos dentes, por exemplo, que aparecem, mas também a gente consegue saber de que carnívoro ele é. Né? Se a gente pensar que os gatos, né, aqui é onça parda, jaguatirica, gato do mato, jaguarundi, eles todos têm o costume, como o nosso gato doméstico, de se limpar, de se lamber. Então, muitas vezes nas fezes, além do material das presas, vão aparecer também
né, os pelos do dono, né? E nesse sentido, né, pelos padrões, então tem até guias, existem guias, tem PDF que vocês podem baixar na internet, né? Dá para você baixar um guia e descobrir de que animal seriam aquelas fezes. O guia foi feito, na verdade, por um aluno de pós-graduação de Minas Gerais que é policial. E, na verdade, o guia foi impresso pela imprensa da polícia. E por que vocês acham que os policiais poderiam ter interesse nisso? Claro, né? Na questão da importação, contrabando de peles, né? Para você saber se aquilo é uma pele verdadeira ou não, se é de uma espécie ameaçada de extinção ou não, enfim, né? Tem uma importância, no caso de policial, bastante interessante. Bom, então, modificações posturais, aqui é um pouco a questão, né, do caminhar, né, em relação dos mamíferos, né, com os membros sob o corpo, em relação à maioria, por exemplo, dos répteis, com aspas ou sem aspas, que teriam membros mais lateralizados, né? Então, aqui no caso de um réptil primitivo, também, mesmo no caso da bacia, ou no caso de um mamífero placentado, né? Então, que os membros são mais colunares, nesse sentido, né? E aqui é interessante, tem essa observação que, embora os jacarés hoje tenham membros laterais, eles conseguem correr com os membros sobre o corpo, né? O que isso confere uma maior eficiência na locomoção. Aqui a gente tem uma outra questão que a gente deve voltar um pouco a abordar no caso do desenvolvimento, e eu acho que isso apareceu também outro dia numa das aulas práticas, que é a questão dos ossos, né? E a ideia de terem, né, parte de serem separados em diáfise e epífise, né? E aí a ideia de um crescimento separado dessa parte de articulação, né, da parte de alongamento, né? Então, aqui vocês podem ver a questão ligada à medula óssea, né? Cavidade medular também no caso dos répteis, né? Mas aqui mostrando, né, como vai ter essa sutura, placa epifisial, né? E que no caso, por exemplo, quando a gente pede uma radiografia, né, de mão para o pessoal fazer lá a ortodontia, né? Eles querem basicamente saber o quão fechadas já são as nossas placas epifisiais, né? E saber se a gente ainda vai crescer ou não, né? Então, ossos longos com epífises, né, que vai permitir uma melhor articulação e um crescimento independente da articulação em relação aos ossos longos, né, esses centros de ossificação epifisial secundário, né, que ocorrem, então, no caso dos mamíferos, mas não dos répteis, né, a vantagem de um aperfeiçoamento articular ao longo do crescimento, né? Bom, aí a gente também pode falar um pouco sobre a questão das pegadas, né, que são interessantes no caso da identificação das espécies de mamíferos. Então, aqui mostrando algumas das diferentes formas de pegadas, né, de algumas espécies que ocorrem aqui na nossa região. Bom, e esse foi um trabalho bastante interessante de alguns anos atrás, né, em que foi montado o genoma do ornitorrinco e que então vai dar uma organização, digamos, né, do relógio biológico. E aqui vocês vejam, né, como isso bate com o da Jura Maia, lembra? Então essa figura é um pouco para pensar algumas nas aquisições, digamos, né, a questão da homeotermia e lactação nesse clado, a questão da placentação, viviparidade e descida de testículos nesse clado, né? Aqui nos monotremados a questão do veneno, a eletrorecepção,
né? Aqui no caso dos marsupiais, as bolsas, que nem todos têm, essa lactação prolongada, e no caso dos eutérios, a gestação prolongada. E aí essa questão de clivagem de meroblasto, massa celular interna, né? Isso é interessante, então, a gente dar uma conferida, né? E aí eu trouxe para cá para vocês, lembrando essas questões, né? Porque isso acho que vocês aprendem em embriologia, né? Então, mostrando desde o zigoto, né, até a formação de mórula, blástula e a divisão sagital da blástula, né? Então, mostrando aqui no caso, né? Então, anfioxo, anfíbios, répteis e aves, né? No caso, tem esse blastoderma com espaço surgerminal, e no caso dos mamíferos placentados, né? Então, a massa celular interna. Tudo bem? Né? Então, aqui no caso desse répteis e aves, o que vai acontecer também no caso do ornitorrinco, então teria muita gema, clivagem meroblástica, discoidal, que é, por assim dizer, extrema, né? Como em répteis e aves. Né? Então, aqui só relembrando essas questões ligadas à quantidade de gema, né? E o tipo de clivagem. Bom, então a gente chega finalmente às características dos mamíferos, né? As várias características que definem os mamíferos, né? Então, vocês podem dar uma conferida geral nisso, né? E pensar, inclusive, nas vantagens de cada uma delas, né? A gente não chegou a comentar, por exemplo, questões de coração, com 4 câmeras e tal, né? Dessa separação, né, rígida entre o sangue venoso e arterial, né? A gente pode retomar isso na prática, né? E assim várias outras questões importantes. Né? E qual o caráter, por exemplo, se a gente encontrar um crânio no campo, né, um bicho atropelado ou num pasto, como que a gente poderia identificar se aquele crânio é de mamífero, assim, de imediato? Né? Tem a questão, muitas vezes, dos dentes, mas às vezes os dentes nem estão mais lá, mas a gente poderia talvez ver os buracos das raízes, né, dos dentes, né, mas obviamente esses 2 côndilos occipitais são bastante marcantes, né, nos crânios dos mamíferos. Né? Então aqui a gente tem várias questões, né, em relação ao que eles têm em relação aos preliminares, né? Então essa outra dá um outro checklist, né? E mostrando inclusive que no pescoço da girafa a gente tem o mesmo número de vértebras que no nosso pescoço. E para pensar, né? Porque a gente fica comentando, então os mamíferos têm endotermia, né? Bom, né? Isso significa muita energia para a manutenção da temperatura corporal, né? Isso significa que tem que comer 1, 2, 3 vezes ao dia, né? Coisa que uma cobra vai comer 1 vez por mês, né? Então é bastante interessante a gente fazer essas comparações, né? E aí eu acho que essa frase, né, do Jared Diamond sobre a comparação entre mamíferos e répteis é bastante interessante para a gente pensar. Tudo bem?